Em que eu olhei e falei assim, nossa, a música é a única coisa que eu vou fazer na vida. A musicalidade, e aí a gente pode falar do funk, a música clássica, tudo é pra criança. E assim foi na minha vida. A minha irmã é a pessoa que eu mais sinto falta na vida todo dia. Todos os dias. Há hoje no Brasil uma infinidade de artistas ou celebridades que inventam um mecanismo que é o que pode dar certo agora. E daqui a pouco eu mudo de novo, e depois eu mudo de novo, mudo porque eu não tenho essência. Estou muito feliz de você ter aceito esse convite e queria começar te dizendo que o Papo de Música é um programa que tenta passar para os ouvintes e para quem está nos assistindo em vídeo uma espécie de... que é tentar compreender o que te forma, quais são os mosaicos que contemplam o artista Nelis. Quais eram as sonoridades que habitavam a sua casa? O que dessas sonoridades você acha que ainda hoje tem alguma referência dentro do som que você faz? A minha casa sempre foi uma casa muito silenciosa, por incrível que pareça. Às vezes, acho que a expressão casa de ferreiro, espeto de pau, realmente se encaixa para vários campos profissionais, porque meu pai ouvia muito pouco a música e a minha mãe também. A gente não tinha aparelho de som, então a gente só ouvia rádio. Meu pai gostava de ouvir notícias e estações de notícia, de jornalismo. Uhum. A minha mãe gostava de ouvir rádio espírita. E eu e a minha irmã, a gente gostava de ouvir rádio popular. E a Serena era mais velha, né? Então ela me referenciou muito em vários lugares, né? Tanto do que acontecia radiofonicamente quanto não. Então eu me lembro dela ganhar de amigo secreto um LP do George Michael. E a gente não tinha toca-disco. Aí ela trocou esse LP por uma fita do Michael Jackson. Meu pai comprou um aparelho de som 3 em 1. Eu devia ter 12 ou 13 anos. E ele tinha um selo que representava ele, que é uma loja de disco que ainda existe hoje aqui em São Paulo, que é a Baratos e Afins. Uhum. Então ele ia na Baratos e Afins e trocava, né? Por exemplo, quando ele vendia discos, o Luiz ligava e falava assim, olha, Tamar, tem aqui tanto de dinheiro que venderam tantos discos seus. Aí, ao invés de ele pegar o dinheiro, ele pegava discos. E começou a criar uma pequena coleção. E esses discos, que eu devia ter isso, 11, 12, 13, eram basicamente Bob Marley e Miles Davis. Aí eu começo também, mais pra frente, ter as minhas próprias, né, aspirações. E eu gostava muito dos bailes ali da Zona Leste, os bailes blacks que aconteciam. E aí eu comecei a me envolver muito com o rap nacional. Todo aquele rolê, sim. Galeria, São Bento, embora eu já tenha pego uma rebarba, já tava meio acabando, eu tava na Santa Cruz, né, o movimento desses encontros, assim, do rap aqui no centro, tava um pouco mais dispersos quando eu tava adolescente. Mas é isso, eu acho que é música popular de diversos lugares, se fosse pra te dizer, sim. Sabe? Você citou alguns artistas que não são brasileiros. E aí eu me lembrei de uma história que a Cel me contou com você e Erykah Badu. Como é que a Erykah Badu entrou nessa sua vida? Porque eu sou louca por Erykah Badu. Assisti Erykah Badu uma vez em Nova York e foi assim, sei lá, Deus na Terra. É uma coisa muito chocante. Como, né? É que foi a sua relação com ela? Então, é muito, muito louco. Eu fico até um pouco constrangida, assim, porque ela ficou uma pessoa mesmo próxima, num lugar muito interessante. Quem me apresentou a Erykah foi a Cel, que tinha feito um show com ela fora do Brasil. E aí as produções se conheceram e, né, claro, quando você for pra lá, procura a gente e tal. E ela veio fazer um primeiro show aqui. E aí o empresário dela, enfim, a equipe dela procurou a equipe da Cel pra ter uma pessoa de cicerone, uhum, dela na cidade.
Ela queria conhecer coisas, pessoas, lugares, galerias, artistas. Ela é realmente uma pessoa muito... Aberta, não, e realmente pesquisadora mesmo, assim, sem... entende a importância, a minha sensação, que ela entendia a importância... de garimpar, de garimpar no Brasil. Sim. E a Cel tava com a neném pequenininha, a Rosa. E ela teve uma febre no dia que a gente tinha combinado de encontrar com ela. Que a Cel tinha combinado. E ela falou, você pode ir, vocês podem ir, eu e a Thalma. Ah, a gente vai, claro. E assim foi, começou. A gente levou ela num restaurante, convidamos algumas pessoas que a gente achou que ela pudesse gostar de conhecer. Artista, escritor, artista plástico, artista de rua e tal. Outros músicos. E pronto, e aí ela falou comigo, ela falou que ela queria conhecer um terreiro. Seria possível, no período que ela ia estar aqui. Falei, posso te levar. E aí levei ela e daí ela... E amanhã o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, vamos ver. E aí foi indo. E aí eu acabei ficando mais próxima dela. E isso toda vez que ela vem, ela, né... A gente já tem uma coisa, já... Vou fazer algumas coisas com ela, apresentar. Ela queria conhecer os gêmeos. Sim. Comprou obra. Dessa vez ela, né, teve essa história do terreiro. Ela queria conhecer um pouco mais desse lugar. Mas foi muito legal. E ela é uma amiga. E é muito maluco poder dizer, assim, que é uma amiga. Uma Sim. pessoa que fala comigo constantemente. Muito ligada... muito ligada na gente, assim. Me escreve pra falar que legal que o Lula ganhou, ou quando tem alguma notícia muito complexa, ou quando foi o aniversário de morte da minha irmã, que ela se lembrou. Troca afeto, né? Troca afeto. Sim. É muito legal. E eu acho que é uma coisa que... eu sempre falo pra Cel, assim... É muito comum entre os pretos, porque eu não tenho uma conexão musical com ela. Eu sou absurdamente admiradora dela, mas eu não tenho uma expectativa. E isso é engraçado, que toda vez que eu falo para as pessoas que ela é minha amiga, as pessoas falam, e quando é que vai ter esse feat? Não, é engraçado que quando eu te perguntei dela, a primeira coisa que você falou foi assim, eu fico até constrangida, né? Pois é, porque parece, eu não sei, assim, não é sobre isso. Claro. Eu não quero chamar ela para fazer um feat comigo, ou me ajuda a divulgar tal coisa. É tão bonito também poder ver que uma artista dessa grandeza tem a liberdade de criar relações afetuosas com pessoas de outros países, sem ser... com interesse... Com interesses, exatamente. Indústria, sim. Então, eu faço muito questão de deixar isso em outro lugar, sim, completamente em outro campo, assim. E ela é muito, muito legal, muito divertida, e eu acho que tem a ver com isso. Ela é doula, né? Sim. E aí, quando eu fiquei grávida do Benedito, olha, o Benedito já vai fazer 11 anos. Quando eu tava grávida dele, ela queria vir pra cá, pra fazer o parto dele. E me acompanhou, né, durante a minha gravidez toda, como doula, assim, de longe, né, no dia que ele nasceu. Que legal. É bom quando a gente conhece um artista que ele é muito maior do que a gente acha que ele é, né? Ô, Annelise, você disse que na sua adolescência, nessas suas andanças aí, muito influenciada pela sua irmã, você começou a frequentar alguns lugares, alguns bailes, começou a ouvir rap e tal. Quando que você entendeu ou percebeu, enfim, que não dava pra fugir muito da música, assim? Então, é interessante você dizer isso, porque eu acho que, de fato, o trabalho... Eu não tive um momento em que a música... em que eu olhei e falei assim, nossa, a música é a única coisa que eu vou fazer na vida. Talvez a minha predisposição no campo das artes realmente seja mais plural. Por desejos e por necessidades adquiridas. Sim. Por, né, ter que saber dar conta de coisas que tem a ver com o universo, né, da arte, da música, da composição, mas não necessariamente é o lugar de prazer disso. Sim. Então eu também que é muito tive... diferente, muito né? diferente. Eu não escolhi
a música como minha única comunicação. E eu entendi também isso, eu gosto muito de astrologia, eu tenho uma lua em Gêmeos, eu tenho... É múltipla, né? Uma necessidade exatamente de... E, claro, é como se a música fosse uma grande espinha dorsal, que tem a ver com, inclusive, com o que eu herdo, né? Do meu pai, não uma herança de capacidade, enfim, praticamente mesmo, né? Eu herdo obras quando ele morre. A gente não tinha, meu pai não tinha nenhum bem. Sim. Material, assim, palpável. Nada. Tá. Não, casa, carro, Sim, fazenda, cavalo, nada. Ele só tinha obras. Então é isso que a gente herdou. E aí eu tive que aprender a lidar com isso, até porque o próprio mercado, o sistema jurídico não consegue entender. Foi um inventário que demorou muitos anos para ficar pronto, até a gente encontrar um juiz, uma juíza que conseguisse inventariar obras e materiais. E a minha escolha, ela é realmente com a música como uma espinha, mas ela tem um impulso da palavra. Eu fui tendo mais desejo e mais vontade de me desenvolver e pesquisar um campo onde eu conseguisse seguramente dizer que eu sou uma compositora, sem ser uma coisa fantasiosa. Hoje eu consigo, com muito mais segurança, dizer que eu sou uma compositora, porque se me encomendarem uma canção, eu faço. Uhum. Então, antes, isso ainda era muito solto, eu tinha medo, porque não tinha um fluxo de compor. Acontecia, eu compunha uma coisa aqui, outra lá, comecei a gostar disso, e depois eu comecei a perceber que eu tinha que me dedicar um pouco mais, que isso precisava também de estudo, precisa de um exercício. De exercícios. Tolos indecentes, impostos do coração, em pleno meio-dia, eu rena, você malha fina, nossa declaração. Quando a gente é mãe e pai, imagino, se você que é filha de artista, a gente tem que reorganizar as referências. Isso rolou para você também, ao se tornar mãe e ao ter também filhos, pelo que eu acompanho, que são tão artistas desde muito pequenos, as suas organizações referenciais também foram mudando? Não relacionada à maternidade, eu acho que relacionada à minha própria, ao meu envelhecer, a minha própria experiência como pessoa que muda também. A única dos meus filhos que conheceu meu pai foi a Rubi. Sim. E ela tinha 1 ano quando ele faleceu. Então conheceu, mas não tem lembrança. Então para mim também foi muito importante, talvez isso não tivesse acontecido, que eles conhecessem esse avô. Então, é isso, eu acho que eu não mudei, não tive que mudar referências. A musicalidade, e aí a gente pode falar do funk, a música clássica, tudo é para criança. E assim foi na minha vida. Quando você diz agora que quando seu pai morreu, a sua filha Rubi tinha 1 aninho, isso pode ter também sido motivo de você ter querido fazer um museu para o seu pai, para que os seus filhos tivessem de alguma maneira onde procurar aquela herança toda? Sim e não. Para os meus filhos é mais fácil, né? Não precisa de um museu para eles acessarem o avô. A gente começou a ser muito procurada para teses sobre o Ita. De mestrado e doutorado sobre o homem, a produção da música independente de São Paulo, ou ele, ou só o Itamar, a trajetória de um homem negro autodidata na música brasileira, ou a música do interior e a música de São Paulo e muito movimento de vanguarda, mas muitos trabalhos. Aí a Serena ainda era viva e a gente conversou, falou: Serena, a gente precisa fazer tipo um site
oficial? Um site. Sim. Que tenha um banco de dados, né? Biografia. Discografia, biografia, porque começou a ficar muito cansativo pra gente, porque as pessoas queriam que a gente desse entrevistas pros trabalhos delas. E normal, claro, ótimo, mas assim, eu comecei a viver em função, e aí eu ia anotando e ajeitando coisas erradas. Aí a gente descobriu que no MIS tinha um registro errado de data, aí tem que ir lá consertar. E aí eu falei, vamos fazer um site oficial. E a Petrobras abriu um programa tinha aberto naquele ano de preservação de memória digital. A gente foi contemplada, muito legal. E quando eu comecei a trabalhar, eu chamei esse amigo arquiteto para pensar comigo um pouco da identidade visual do projeto, tudo mais. E ele falou, bom, acho que a gente tem que começar a pensar numa equipe de pesquisa, vai ter que acontecer isso assim. E aí fomos indo. Tinha umas 3, 4 semanas que a gente tava trabalhando, ele falou assim, né, eu vou falar uma coisa pra você e você vai pensar sobre isso. Eu não queria te dizer isso antes, mas assim, o que você está fazendo e o que você quer fazer não é um site, é um museu. E lá atrás, eu já queria fazer na casa onde a minha mãe mora, um instituto. Um Instituto Itamar, centralizar na casa da minha mãe, como é a casa do Mário, sim, né? sim. Enfim, esses um espaço museus. Físico. E quando a Serena morreu, eu falei, quando a gente falava pra todo mundo, quando eu fizer um instituto do meu pai lá na casa da minha mãe, eu quero fazer uma sala que vai chamar Sala Serena. O que vai ter na Sala Serena? Eu falei assim, não sei, acho que tem que ser muito gostosa, tem que ser um ambiente do espaço que a pessoa ouve música, tem tal, e ficava pirando nisso. Óbvio, depois que ela já tinha morrido. E aí eu trouxe a Sala Serena para o Museu Virtual, até como uma forma de homenagear também o trabalho que ela fez. Sim. E como é que nessa seara toda você tem arrumado tempo para compor? Você tá para lançar seu 4º disco. O seu 3º disco é um disco que eu adoro. De ouvir em casa, segunda a sexta é uma música que, tipo, tá na minha playlist, eu ouço direto. Como é que você encontra tempo no meio disso tudo pra compor, pra fazer a parte legal da arte, né? Pois é. Eu vou achando, eu vou tendo, né? Eu vou dando uns jeitos, assim. Esse disco, especialmente o Sal, eu compus ele na pandemia, onde também, embora a gente estivesse levantando o museu e tivesse, né, tendo que se reorganizar ali, fiz muita live. Lindas, inclusive. Você fez lives com Curumim lindas, que eu assistia com meu marido no telão, assim, coloridas. Muita gente tem lembranças boas, né, das nossas lives. Eu fico super feliz com isso. Mas eu tive um pouco mais de tempo para compor na pandemia. E aí são fases, né? Compor um disco. E aí, às vezes, fala assim, nossa, eu tô tão sem criatividade. Outro dia, uma amiga minha, Lívia, ela teve bebê recentemente, ela falou, Nelisa, eu não consigo compor. É assim mesmo? Eu falei, vai passar, porque você fica mais lenta. Aí quer muito fazer uma coisa, porque, nossa, eu preciso voltar pra minha vida, voltar a fazer alguma coisa que não tem a ver com esse bebê. Mas aí você não consegue, você fica... a palavra não vem. É um negócio muito esquisito. E aí ela falou, me ligou toda feliz outro dia que conseguiu compor uma musiquinha. Muito bom. Eu fui sozinha pra te ver. Alguém pegou na tua mão. Meu coração na cesta, meu coração na cesta, coração na cesta. Você lidou com perdas que poucas pessoas passam na vida, né? Perdas de pai a gente tem mais... é mais recorrente. Eu já perdi meu pai também, enfim, é mais recorrente, apesar de cada um sentir de um jeito. Mas uma perda de irmã é meio contra o ciclo natural, né? Como é que você elaborou essas perdas para seguir adiante? Dia a dia. É muito, na verdade, né, quando a Serena vai embora, eu já tinha essa experiência, já tinha uma memória, né, no meu corpo. E eu tinha muito medo das etapas, porque eu já sabia que existiam. Então, e é uma coisa que você sabe, né, não adianta a gente querer antecipar,
gente, quero acabar logo com esse luto. Sim. Eu já vou logo ficar tudo triste só essa semana. Não tem. Sim. É uma coisa que... E a própria, né? Então ela tem um filho. E aí, né, quando o Bento veio morar comigo, que foi, né, é um sobrinho que eu convivi desde que nasceu, viveu na minha casa, assim, quase todo fim de semana ele ficava comigo, ou no meio da semana dormia lá em casa, muito próximo da Rubi. Eu e minha irmã sempre fomos muito próximas. Então o Bento tinha uma relação de intimidade com a minha casa muito tranquila, mas a partir do momento que ele vira um morador e a gente reconfigura a casa, então tudo isso não para de elaborar, né? E aí a cada nova etapa, então agora ele é um garoto de 18 anos, onde eu percebi que eu estava maternando o meu sobrinho e era estranho, porque eu não queria que ele esquecesse da mãe. Claro. E tinha dúvidas, e tenho ainda, se a minha forma de educar e maternar estaria sendo aprovada. Se fosse ela deixaria ele por aqui onde eu tô deixando. Então não para de elaborar. Outro dia a gente tava conversando e ele tava muito tristão, assim, eu falei... Perguntei o que tinha sido, ele falou assim, eu tô um pouco preocupado porque eu não tô lembrando do rosto da minha mãe. Aí eu falei, cara, é horrível essa sensação. Quando você fala, meu Deus, como é que é mesmo? E você começa a se esforçar. Ou você vai pegar uma fotografia, ou vem uma coisa muito desesperadora. E pra mim era o tom da voz. Meu Deus, eu não me lembro como é a voz. E aí eu dividi com ele, isso foi super legal, porque ele se sentiu aliviado de não tô enlouquecendo. Sim. E ao mesmo tempo com culpa, porque eu tô esquecendo. E eu falei pra ele, fique em paz, assim, tá, né? Então a gente não para o tempo todo, assim, de elaborar. A minha irmã é a pessoa que eu mais sinto falta na vida todo dia, todos os dias. E escrever, compor, cuidar das coisas do meu pai, tudo ela me falta. Não tinha nada que eu escrevesse, que eu falasse, Serena, o que você acha disso? Ela falava, ridículo. Ou ela falava, tá ótimo, muda isso pra aquilo. Quando eu escrevia em inglês, que era a formação dela, ela falava, Annelise, você inventa cada coisa que não existe em inglês. Você é louca. Just paint like a dream. Don't be afraid when you feel my lips paint my dreams. Paint my dream. Uma vez uma pessoa veio me abraçar, muito emocionada, e disse, posso te dar o abraço que eu não consegui dar no seu pai? E em outro momento eu teria dito, claro. Mas aí eu consegui e falei pra ela, não, você pode dar um abraço em mim. O abraço que você não deu nele, você não deu. É como se eu tivesse, porque isso aconteceu muito comigo. É como se eu estivesse abraçando ele, eu posso te tocar, é como se fosse... Não é. E eu precisei saber, às vezes mais gentil, às vezes mais impaciente, às vezes como dar contorno às pessoas em relação a isso. E não é obviamente maldade de ninguém, né? Mas qualquer movimento que eu faça, se eu fizer um movimento mais popular, há uma cobrança. O seu pai não faria isso. Não só com as minhas coisas, Sim. Com as dele. Sim. Quando o museu é patrocinado pela Petrobras, eu ouvi muitas críticas de pessoas falando, o Tamar jamais faria um projeto com a Petrobras. E talvez não fizesse mesmo. Mas eu tive que aprender com muita análise, muita leitura, muito trabalho, que quem está fazendo isso agora sou eu. Sim. E que eu preciso me permitir avançar alguns caminhos pela sobrevivência da minha mãe. Sim. Porque, voltando lá atrás, estamos falando de obras que não têm valor monetário no mercado. A minha mãe vive dos direitos autorais do meu pai, que não são direitos autorais muito altos e que vem melhorando a cada semestre por conta desse trabalho digital que eu estou fazendo há anos. Bem que o meu pai me avisou
Suspira pelo que quer, entrega-se na colher. Bem que o meu pai me avisou, mulher deve ter parte com o mar. Bem que o meu pai me avisou. Para encerrar, eu queria te perguntar o que faz de um artista um grande artista? Verdade. Verdade mesmo, assim, com a sua missão dentro de fazer arte no mundo. Há hoje no Brasil uma infinidade de artistas ou celebridades que inventam um mecanismo que é o que pode dar certo agora. E daqui a Não deixa legado, né? E daqui a pouco eu mudo de novo, e depois eu mudo de novo, mudo porque eu não tenho essência. E nem digo isso desmerecendo, são trajetórias. Sim. Mas grandes artistas são eternos, né? E é tão leve, é tão gostoso quando tem verdade. É tão legal, é tão mais legal. Muito obrigada. Obrigada por esse a você. Papo. Muito obrigada. Obrigada mesmo. a você, querida. Uma Desculpa última a minha pergunta, emoção. nada minha também. Por que você resolveu lançar o 4º disco no último mês do ano? Porque eu já estava completamente desesperada com a ideia de jogar isso para o ano que vem. Porque ele tá pronto há um tempo e eu tive que ser também, mais uma vez, condicionada com o que tá acontecendo. Então, eleição e Copa e não sei o que, e agora não vale a pena, e não sei o que lá. Mas se for no início do ano, não tem o mesmo peso, aí não consegue se inscrever em festivais. Banana pra tudo isso. Muito obrigada. Obrigada a Obrigada vocês. mesmo. Obrigada a vocês. Até já.